Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula número 12, Momento Linear e Colisões. Esperamos que esta aula seja de grande valia para revisar o conteúdo dos alunos que assistiram à aula presencial e que também seja utilizada por aqueles alunos que não puderam assistir à aula presencial, mas que desejam fazer uma revisão, fazer um estudo do conteúdo trabalhado e que possam ambos resolverem as atividades que nós propusemos para colocar em prática essa teoria desenvolvida sobre momento linear e colisões. Vamos então ao conteúdo da aula. Momento linear. O momento linear de uma partícula é uma grandeza vetorial, simbolizada pela letra P, definida por meio de uma equação em que a massa e a velocidade são as grandezas relevantes. Então, para determinarmos o momento linear de uma partícula, precisamos multiplicar a massa da partícula pela velocidade que essa partícula possui naquele momento. Observe, então, observando esta equação, que P, momento linear, e V, velocidade, são grandezas vetoriais, e sendo a massa uma grandeza escalar positiva, nos garante que o vetor P e o vetor V terão sempre a mesma orientação, ou seja, terão a mesma direção e o mesmo sentido. Para que você possa mentalizar, formar uma imagem desta expressão, observe a seguinte imagem. Olha. Temos um bloco de massa M, apoiado numa superfície plana, e aí nós damos a esse bloco uma velocidade V. No momento em que esse bloco adquire esta velocidade, ele vai adquirir a grandeza momento linear. Ele também vai possuir momento linear, que é comumente chamada no ensino médio de quantidade de movimento. Então, quanto vale o momento linear deste bloco de massa m com velocidade v? O momento linear dele vale m vezes v, módulo, direção e sentido. Então, o momento linear é representado por um vetor, e esse vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. M é a massa da partícula, V é a velocidade da partícula. Observando a equação, P e V têm a mesma orientação, e a unidade de P no sistema internacional é o quilograma, metro por segundo. Quilograma é a unidade da massa, metro por segundo é a unidade de velocidade. Vamos agora relacionar a força ao movimento. Observe o seguinte, olha, a taxa de variação com o tempo do momento linear de uma partícula é igual à força resultante que age sobre a partícula e tem a mesma orientação desta força resultante. Veja o seguinte, ó, escrito matematicamente o que acabamos de ler. Ó, a força resultante é igual a dp dt, ou seja, a variação de P, a variação do momento linear com o tempo, esta variação de P no tempo vai nos fornecer a força resultante. Como é que pode? De onde veio isso? Observe, né? Observe que P é mv. Se você substituir o P pelo produto mv, a derivada desse produto mv vai ficar m dv dt, porque o m é constante, né? Então vai ser a derivada da velocidade no tempo. A derivada da velocidade no tempo é o que nós chamamos de aceleração. Então observe que quando eu escrevo que força resultante é dp dt, é equivalente a escrever força resultante igual a ma. E esta equação, força resultante igual a ma, nós a conhecemos muito bem, né? Representa a segunda lei de Newton. Então, a gente pode, observando esta equação acima, esta dedução apresentada, que a equação nos garante que o momento linear de uma partícula só pode variar
se a força resultante sobre a partícula for diferente de zero. E aí, olhando também esta equação, você vê claramente que força resultante igual a dp dt e força resultante igual a ma são formas diferentes da gente escrever, da gente expressar a segunda lei de Newton. Momento linear de um sistema de partículas. Veja, nós já entendemos o que é o momento linear de uma partícula. E se eu tiver um sistema de partículas, ou seja, um conjunto de várias partículas, considere um sistema com N partículas, cada uma tendo sua massa, sua velocidade e seu momento linear. As partículas podem interagir e sofrer efeitos de forças externas. Então, o momento linear do sistema vai ser a soma vetorial dos momentos lineares de cada partícula que compõe o sistema. Então, estou chamando de P, vetor P, o momento linear resultante, o momento linear do sistema. Este momento linear vai ser a soma vetorial dos momentos lineares de cada partícula. Ora, como é que a gente vai facilitar isso? Vamos lembrar da aula que nós tivemos sobre centro de massa. Lembre desta afirmativa. Ó. Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como se uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema. Podemos atribuir-lhe, então, uma posição, uma velocidade e uma aceleração, a partir da equação da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Lembram desta relação? Então, nós vamos calcular o momento linear do sistema utilizando o centro de massa. Para isso, nós vamos recorrer àquela equação que nos fornece o centro de massa de um conjunto de partículas. Lembram dessa expressão? X do centro de massa do sistema vai ser o produto, né? a média ponderada, né? M1x1 mais M2x2 mais MNxN dividido pela massa total de emissão. Então, essa expressão me dá o centro de massa do sistema de partículas. Se eu derivar essa expressão em relação ao tempo, o que é que nós vamos ter? Ó? Quando eu derivo em relação ao tempo, como as massas M1, M2 e Mn são constantes, nós vamos derivar da realidade em relação ao tempo a posição. Então, vai ficar ddt de x do centro de massa, ddt de x1, mais ddt de x2, mais ddt de x3. Tudo isso, cada um desses termos multiplicado pela massa. Então, nós vamos ficar com a seguinte relação. Ó. O ddt de xm é o v do centro de massa. A variação da posição do centro de massa no tempo é a velocidade do centro de massa. A variação da posição da partícula 1 no tempo é a velocidade da partícula 1. A variação no tempo da posição da partícula 2 é a velocidade da partícula 2. E aí vai. Então, veja que a massa total vezes a velocidade do centro de massa vai ser igual a M1V1 mais M2V2 mais M3V3. Isso a gente pode resumir da seguinte forma. Ó. M total vezes a velocidade do centro de massa vai ser o momento linear do sistema, ou seja, o momento linear do sistema de partículas, que vai ser o momento linear do centro de massa. É o produto da massa total das partículas vezes a velocidade do centro de massa, que nós podemos obter utilizando essa expressão, né? A velocidade do centro de massa é M1V1 mais M2V2 mais MNVN dividido pela massa total. Tá bom? Então, nós podemos determinar o momento linear de um sistema de partículas fazendo a soma vetorial dos momentos lineares de cada partícula ou apelando logo para o centro de massa. Determina o centro de massa, localiza o centro de massa, determina a velocidade do centro de massa e aí multiplica a massa total do sistema pela velocidade do centro de massa, você vai ter o momento linear do sistema de partículas. Vamos então ver agora as colisões. Observe a imagem. Veja, nessa imagem o que é que nós temos? Né? Nós temos um taco de beisebol
atingindo a bola de beisebol, nessa primeira imagem. Observe que durante a colisão do taco com a bola se deforma, né? Observe nessa imagem aqui ampliada. Essa imagem representa o taco de beisebol, né? A seção transversal do taco. E aqui o ponto de contato da bola com o taco. Veja que a bola fica deformada, né? A bola em contato com o taco, durante a colisão, ela se deforma. Então, isso faz com que, né, o taco exerça sobre a bola uma força. E em função dessa deformação, essa deformação não é permanente, né? Porque o material da bola é um material que sofre, é um material maleável, né? É um material que pode se deformar e recuperar a sua forma original, né? Então, durante a deformação, a força de contato varia no tempo. À medida que a bola vai se deformando, a velocidade, a força vai variando, e quando a bolinha está recuperando a sua forma original, que é quando a bolinha está perdendo ou diminuindo o contato com o taco, essa força também vai diminuindo. Então, essa força, que nós chamamos de F de T, que é a força de contato do taco com a bola, essa força varia com o tempo. Então, quando isso acontece, né, a variação do momento linear também vai acontecer. E ela depende da variação da força no tempo. Então, a derivada do momento linear da bolinha é igual a F de T dt. A variação da força no tempo. Ora, para que a gente possa, né, calcular esta variação do momento linear, nós vamos precisar fazer a integração, né? Já que essa força varia no tempo. Então, o lado direito dessa equação é definido como o impulso da força. O impulso que o taco de beisebol aplica na bola. Então, F de T dt nós chamamos de impulso da força. E aí, para calcular este impulso, nós precisamos integrar F de T dt desde o instante TI até o instante TF, né? O instante inicial até o instante final. Tá? A integral desta função vai me dar o impulso. E este impulso é igual à variação do momento linear da bola. Ok? Calculando agora o impulso. Como é que eu faço para calcular matematicamente o valor do impulso? E aí nós temos duas situações. Se a função f de t for conhecida, nós podemos calcular o impulso, portanto, a variação do momento linear, integrando a função. Ou seja, nós podemos calcular o impulso fazendo a integral do instante inicial até o instante final de f de t dt. Então, essa integração vai nos dar o valor do impulso. Por outro lado, se nós não tivermos a função, mas tivermos o gráfico de f em função do tempo, gráfico da força contra o tempo, nós podemos obter o impulso calculando a área entre a curva e o eixo dos tempos. Veja, a área embaixo desta curva vai nos dar o impulso. É claro que a função que deu origem a essa curva é uma função que só vai permitir calcular a área utilizando a integração. Mas se essa força não nos proporcionar essa curva, se essa função for uma função linear no tempo, aí a gente vai ter um gráfico onde o gráfico vai ser uma linha reta, e aí nós vamos poder obter três figuras geométricas regulares, que vai nos permitir calcular o impulso através das fórmulas das áreas das figuras geométricas, que pode ser um retângulo, pode ser um triângulo ou pode ser um trapézio. Repetindo, se a função f de t variar linearmente com o tempo, o gráfico da força em função do tempo vai ser linear. Sendo linear, eu vou obter como gráficos uma figura geométrica que pode ser um retângulo, um triângulo ou um trapézio.
E aí é só calcular a área dessas três figuras geométricas, né? Retângulo, base vezes altura, triângulo, base vezes altura dividido por 2, e o trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se a função f de t não for linear, aí a curva não vai nos fornecer uma figura geométrica regular. E aí nós vamos ter que calcular utilizando a integração. Integrar a função em relação ao tempo para poder calcular o impulso. Tranquilo? Vamos então ver agora a conservação do momento linear. Em um sistema isolado e fechado, o que a gente chama de sistema isolado? Aquele em que a resultante das forças externas é zero. E o que é um sistema fechado? É aquele em que não há entrada nem saída de partículas do sistema. Isso quer dizer que a massa do sistema é constante. Então, em um sistema isolado e fechado, o momento linear do sistema permanece constante. Então, estou pegando aqui duas situações. Vamos olhar a primeira situação, né? Eu tenho duas bolas de massas M1 e M2, e aí eu vou colocar a bola de massa M1 em movimento com a velocidade V1, ela vai colide com a massa M2 e as duas se separam após a colisão. Veja que a massa M2 se deslocou para a direita, a massa M1 voltou, né, após a colisão, no movimento para a esquerda. Mas a massa M1 poderia ter seguido na mesma direção, no mesmo sentido, aliás, né? Poderia ter seguido no mesmo sentido da massa M2. Isso aqui é apenas uma situação. Na segunda situação, veja, a massa M1 de velocidade V1 colide com a 2 e as duas se deslocam no mesmo sentido. Ó. Então, nós temos aqui duas situações. Ainda tem a terceira, né? Que seria a colisão, né? Onde as massas saem juntas, saem grudadas uma na outra, tá? Então, isso aqui é o que nós chamamos de uma colisão frontal, né? Porque o movimento é numa única direção. Depois nós vamos ver no movimento bidimensional. Então, nesses dois casos que nós acabamos de apresentar, nós podemos dizer que o momento linear do sistema, o que é o sistema? A bola 1 e a bola 2, a massa 1 e a massa 2. Essas duas massas representam o meu sistema antes da colisão e depois da colisão. Então, o momento linear do sistema antes da colisão é igual ao momento linear do sistema depois da colisão, tanto na primeira situação quanto na segunda situação. Lembre que essa igualdade é uma igualdade vetorial. Então, quando eu estiver calculando o momento linear antes da colisão, eu tenho que observar o movimento da bola 1 e o movimento da bola 2, considerando a direção e o sentido. Se as duas bolas se movem no mesmo sentido, os momentos lineares são positivos. E se as bolas têm movimento em sentidos opostos, uma vai ter momento linear positivo e a outra vai ter momento linear negativo. Isso tanto antes da colisão quanto depois da colisão. Então a gente precisa observar o sentido do movimento de cada bola para atribuir um sinal positivo ou negativo, tá bom? Tanto numa situação quanto na outra. Vamos ver outra situação. Vamos relacionar agora o momento linear com energia cinética nas colisões. Veja, nos sistemas fechados e isolados, o momento linear permanece constante. Já vimos, né? Na imagem anterior. Agora vamos relacionar também a energia cinética. Energia cinética total. Lembrando que a energia cinética é uma grandeza escalar. Então, não vai nos interessar a direção e o sentido do movimento da bola. Não nos interessa o sentido do V da bola. Nos interessa apenas o módulo do V para que a gente calcule a energia cinética da bola. Não esquecer este detalhe. Então, vamos ver. Ó. Se a colisão não altera a energia cinética, nós dizemos que essa colisão é do tipo elástica. Colisão elástica é aquela em que as bolas se descolam, né? As bolas não ficam grudadas uma na outra, nem ocorre deformação.
durante a colisão, e quando isso acontece, a energia cinética do sistema permanece constante. Ou seja, a energia cinética do sistema antes da colisão é igual à energia cinética do sistema depois da colisão. E como é que eu calculo a energia cinética do sistema? Somando, algebricamente, somando as energias cinéticas de cada bola antes da colisão e somando a energia cinética de cada bola depois da colisão, sem se preocupar com a direção e o sentido do movimento das bolas, porque a energia cinética é uma grandeza escalar. Por outro lado, se na colisão a energia cinética do sistema se reduz, quando é que a energia cinética se reduz? Quando ocorre deformação. Toda vida que ocorre deformação é porque houve a realização de um trabalho para deformar. E aí, toda vida que um trabalho é realizado, a energia é transformada. E aí a energia cinética não vai se conservar. Só que durante essa deformação nós temos duas situações. A bola sofre deformação, mas elas se separam depois do impacto, ou as duas seguem juntas, coladas, grudadas uma na outra. Em ambas as situações, nós dizemos que a colisão é do tipo inelástica. Quando ocorre a separação, nós dizemos que ela é parcialmente inelástica. E quando elas duas colam depois da colisão e seguem juntas, nós chamamos de colisão totalmente elástica. Mas em ambos os casos, só vai haver conservação do momento linear. Não vai haver conservação da energia cinética. Ou seja, nas colisões inelásticas, ou seja, aquelas em que ocorre deformação durante a colisão, a energia cinética antes é menor do que a energia. É diferente, Porque pode ter situações, dependendo do caso, em que essa energia cinética faz aumentar. Então, a energia cinética antes é diferente da energia cinética depois. Tá bom? Vamos ver agora uma colisão inelástica, unidimensional. Veja, vamos pegar a bolinha 1, que tem velocidade V1, vai colidir com a bolinha 2, uma colisão frontal, por isso que a gente chama de unidimensional, porque o movimento vai ser exclusivamente ao longo da linha, só que a bolinha 2 está em repouso, Então, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão vai ser simplesmente a quantidade de movimento, ou seja, o momento linear, da bolinha 1. O P antes da colisão vai ser M1V1 mais M2V2, só que o V2 é zero. Então, o P do sistema antes da colisão é representado apenas por M1V1, já que M2V2 é zero, porque V2 é zero. Então, depois da colisão, o que é que vai acontecer, A bolinha 1 colide com a 2, e depois da colisão elas se separaram, indo uma num sentido e a outra em sentido oposto. Tá? Então, depois da colisão, nós temos a bolinha 2 se deslocando para a direita e a bolinha 1 que se deslocava para a direita, agora retornou se deslocando para a esquerda com a velocidade que nós estamos chamando de V1' e V2'. Então, antes da colisão, as velocidades seriam V1 e V2, sendo que V2 é zero, e depois da colisão a gente chama de V1' e de V2'. Agora, ambas são diferentes de zero. Então, o que é que nós vamos dizer? Que o momento linear do sistema antes da colisão é igual ao momento linear do sistema depois da colisão. Então, nós vamos escrever antes do sistema é o momento linear da bola 1, P1, e o momento linear da bola 2, P2. Lembrando que P2 vai ser zero. E depois da colisão vai ser o momento linear da bola 1 mais o momento linear da bola 2, ambos depois da colisão. Observe que o momento linear da bola 1 depois da colisão tem sentido contrário ao momento linear da bola 1 antes da colisão. Então, veja que vai haver uma inversão no sentido do movimento. Então, nós vamos dizer que esse momento linear, P1 depois da colisão, vai ser negativo. Tá? Já o P2 depois da colisão vai ser positivo, porque tem o mesmo sentido do movimento da bola 1 antes da colisão. Pronto.
Lembrando que M2V2 é zero, né? Eu estou representando aqui M2V2 só para você ver como é que se escreve. Mas na hora de resolver o problema, caso isso aqui fosse uma atividade, você ia colocar V2 igual a zero e o produto M2V2 ia desaparecer da equação. Ia ficar só M1V1 igual a menos M1V1' mais M2V2'. Veja que já aparece o sinal negativo para lembrar que o momento linear da bolinha 1 depois da colisão foi invertido em relação ao inicial. Por isso o sinal negativo. Vamos então calcular agora, né, a velocidade do centro de massa depois de uma colisão. Observe aqui, ó. Em um sistema fechado e isolado, a velocidade do centro de massa do sistema não pode variar. Já que nós estamos considerando o sistema isolado e fechado. Isolado, força resultante externa, zero. Isolado, não há perda de massa. A massa do sistema permanece constante. Nessas condições, a velocidade do centro de massa não pode variar. Vamos pegar uma colisão inelástica. Ou seja, quando a bolinha 1 colidir com a 2, as duas se grudam e saem juntas, né? Vamos observar o movimento. Bolinha 1 bate na 2 e as duas seguem juntas com a mesma velocidade. Veja que esse V vai ser a velocidade da bola 1 depois da colisão e da bola 2, porque as duas estão coladas. Então, o que é que nós vamos escrever antes da colisão e depois da colisão? Conservação do momento linear. Lembre que neste tipo de colisão, a energia cinética não se conserva. Por quê? Porque houve deformação, né, durante a colisão. As bolas seguem juntas, tá? Então, o P do sistema antes é igual ao P do sistema depois. Antes do sistema, M1V1 mais M2V2. Lembrando que a bola 2, antes da colisão, estava em repouso. Então, esse valor V2 aqui é zero. Logo, o produto M2V2 vai desaparecer da equação. E depois da colisão, como as bolas seguem juntas com a mesma velocidade V, então o momento linear do sistema depois da colisão é M1 mais M2 vezes a velocidade. E, evidentemente, como as duas bolas estão unidas, né, e a gente está considerando que essas bolas são partículas, o centro de massa está exatamente no centro do sistema, né, no centro das duas partículas. Por isso que a gente está escrevendo M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa. Caso essas bolas não fossem consideradas partículas, eu teria que localizar o centro de massa do conjunto para poder escrever essa relação. Eu teria que localizar o centro de massa do conjunto. Então, a velocidade do centro de massa vai ser M1V1 mais M2V2 dividido por M1 mais M2. Como nesse exemplo o V2 é zero, então aqui ficaria só M1V1 dividido por M1 mais M2. Isto daria a velocidade do centro de massa do conjunto. Colisão elástica em uma dimensão, né? Uma colisão elástica unidimensional. Lembrando que nas colisões elásticas, você vai ter conservação do momento linear e conservação da energia cinética, né? Nas colisões elásticas. Então, a energia cinética antes igual a energia cinética depois do sistema, né? E o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Tranquilo? Nas colisões elásticas, a energia cinética dos corpos envolvidos na colisão pode variar. A energia cinética dos corpos envolvidos. Mas a energia cinética total do sistema não se altera, permanece constante. Então, a bola 1, ao colidir com a bola 2, vai ter alterado a energia cinética da bola 1 e da bola 2 durante a colisão. Pode acontecer isso? Pode. Mas, quando eu somar a energia cinética das duas bolas antes da colisão, com a energia cinética das duas bolas após a colisão, essa soma tem que dar a mesma. Elas vão ter energias cinéticas diferentes depois da colisão,
porém a soma das duas tem que ser igual. É isso que quer dizer conservação da energia cinética. Vamos ver agora a colisão com um alvo em repouso, um alvo estacionário, tá? Uma colisão unidimensional, tá bom? Veja que depois da colisão, as bolas se separaram. Nós já vimos a colisão unidimensional com as bolas seguindo juntas. Agora elas se separaram após a colisão. Veja que eu estou colocando várias situações, né? As situações possíveis. O que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos escrever de equação? Nós podemos escrever aqui que a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Nós estamos admitindo aqui que isso é uma colisão elástica, com o alvo estava parado inicialmente, né? Então eu posso escrever essa equação, ó. M1V1 ao quadrado dividido por 2, mais M2V2 ao quadrado dividido por 2, só que como a bola M2 está em repouso, então a energia cinética da bola 2 é zero. Eu nem coloquei aqui, né? Coloquei só a energia cinética da bola 1. Então, antes da colisão, a energia cinética do sistema é exclusivamente da bola 1. Mas depois da colisão, as duas bolas adquiriram velocidade. Então, as duas bolas têm energia cinética. Então, eu vou somar essas energias cinéticas após a colisão. Então, depois da colisão, eu vou escrever M1V1' ao quadrado sobre 2, mais M2V2' ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a soma das energias cinéticas das bolinhas, a energia cinética do sistema, depois da colisão. Pronto, então nós vamos fazer essa igualdade e isso aqui já nos dá uma equação. Tá? A outra equação é utilizando a conservação do momento linear. Momento linear do sistema antes igual a momento linear do sistema depois da colisão. E aí eu posso escrever esta relação. Ó. M1V1 mais M2V2, como V2 é zero, eu nem escrevi o produto M2V2. Então, o momento linear antes da colisão é só M1V1. Como as bolas 1 e 2, depois da colisão, seguem no mesmo sentido, veja, no mesmo sentido da bolinha 1 antes da colisão, então esse produto, né, vai ser uma soma, não vai ter ninguém negativo. Então vai ser M1V1' positivo, mais M2V2' positivo. Veja que depois da colisão, as bolas 1 e 2 seguem no mesmo sentido que a bolinha 1 antes da colisão. Por isso que todos os momentos lineares de cada uma das bolas é positivo. Nenhuma delas inverteu o sentido do movimento. Se alguma delas tivesse invertido o sentido do movimento, o momento linear dessa bola que inverteu o sentido do movimento teria que ser negativo. Vamos ver agora a colisão em alvo em movimento. Nós já vimos com alvo em repouso, agora com o alvo em movimento. Né? No caso, a bola 1 tem uma velocidade V1 maior do que V2, que é a velocidade da bola 2, antes da colisão. Por isso que vai haver colisão, né? Eu não poderia ter V2 maior do que V1, porque senão jamais teríamos colisão. Então, para haver colisão, a bola que está atrás tem que ter uma velocidade maior. Então, vai haver a colisão da bola 1 com a 2 e depois da colisão, elas vão se separar, né? Vamos ver como é que vai ser essa separação. Olha aí. Houve uma separação com inversão no sentido do movimento. Professor, elas poderiam ter, depois da colisão, seguido no mesmo sentido, porém separadas? Pode, como aconteceu no slide anterior. Depois da colisão, as duas bolas seguiram no mesmo sentido, porém separadas uma da outra, cada um com a sua velocidade. E, evidentemente, quem está atrás vai ter uma velocidade menor do que quem está na frente. Mas aqui houve uma inversão no sentido do movimento. Né? Nós vamos ver na resolução de problemas que essa inversão ocorre em função da diferença de massa. Né? Nós vamos ver isso. Mas, por enquanto, nós estamos estudando só como é que acontece, como é que a gente faz as equações da conservação da energia cinética e do momento linear. Então, antes e depois, né? Conservação da energia cinética.
nós estamos admitindo uma colisão elástica, tá bom? Então, se a colisão for elástica, a energia cinética do sistema antes da colisão igual à energia cinética do sistema depois da colisão. E aí eu posso escrever agora a equação completa, né? Porque antes da colisão, tanto a bola 1 quanto a bola 2 têm velocidade, V1 e V2. E depois da colisão, as duas têm também velocidade. E veja que, apesar de ter havido inversão, a bolinha 1 inverteu o sentido do movimento depois da colisão, ainda assim, a energia cinética não leva o sinal negativo, porque a energia cinética é uma grandeza escalar e a velocidade está elevada ao quadrado. Então, veja que não há sinal negativo na energia cinética da bola 1, por ela ter invertido o sentido do movimento. Então, é uma soma. Porém, na equação do momento linear, veja, na equação do momento linear, a bolinha 1, depois da colisão, vem com o momento linear negativo. Tá vendo? Porque ela inverteu o sentido do movimento comparado ao sentido do movimento dela antes da colisão. A bola 1, antes da colisão, se deslocava para a direita. E após a colisão, a bola 1 se desloca para a esquerda. Então, o momento linear dela, depois da colisão, tem que ser negativo. Já a bola 2, que se deslocava para a direita, depois da colisão, continuou se deslocando para a direita. Então, o momento linear dela, antes e depois, são ambos positivos. Tranquilo? Vamos ver agora a colisão em duas dimensões. Prestem bem atenção para vocês verem como o problema aparentemente difícil, nós vamos torná-lo muito fácil. Quando a colisão ocorre de maneira bidimensional, a gente vai utilizar, para depois da colisão, nós vamos decompor os momentos lineares nas direções x e y. Veja como vai ser simples. Quando a colisão não é frontal, a direção do movimento dos corpos é diferente antes e depois da colisão. Entretanto, se o sistema é fechado e isolado, o momento linear total continua a ser conservado. Podendo também haver conservação da energia cinética, né? Se for uma colisão elástica, ou se for inelástica, só vai haver conservação do momento linear. Então vamos ver, olha. Com segurança, né, a gente pode garantir, independente da colisão ser elástica ou inelástica, o momento linear se conserva. O momento linear antes igual ao momento linear depois. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o momento linear depois e decompor na direção x e na direção y. Na direção x e na direção y. O P na direção x antes da colisão tem que ser igual ao P na direção x depois da colisão. E o P na direção y antes da colisão tem que ser igual ao P na direção y depois da colisão. E aí a gente vai observar a colisão. Certamente a colisão vai ter uma única direção, né? Antes da colisão. As bolinhas estão se deslocando, né? Na mesma direção, para que haja colisão, né? E aí não vai ter momento linear antes na direção perpendicular à direção do movimento, que nós vamos chamar de direção y. Nós vamos ver através do exemplo. Então, se a colisão também é elástica, num caso especial, a energia cinética total também é conservada, né? Então, a gente vai dizer que a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Isso para uma colisão elástica. Vamos, então, a um exemplo. Veja o exemplo. Suponha que na situação da animação a seguir, P1 igual a 6 kg metros por segundo, P1 linha X 4 kg metros por segundo e P1 linha Y igual a menos 3 kg metros por segundo. Então veja que ele está dando o momento linear da bolinha 1 antes da colisão e está dando as componentes x e y do momento linear da bolinha 1 depois da colisão. Então, primeiro vamos fazer a colisão acontecer
para que a gente possa, vendo as bolinhas e as posições em que elas vão se deslocar, a gente possa, então, resolver o problema. Vamos, então. Veja, né? A bolinha 1 em movimento vai colidir com a bolinha 2 que está em repouso, e aí elas duas, como não foi uma colisão frontal, elas duas seguem em direções diferentes. Veja as direções de cada uma das bolinhas, né? A bolinha 1 se deslocando, né, obliquamente em relação ao plano XY, nesse ângulo θ2, e a bolinha 2, que estava em repouso, se deslocando nessa direção que tem ângulo com o eixo X, θ1. Então, esses vetores em verdinho estão representando a direção dos movimentos da bolinha, que poderia ser o vetor velocidade de cada uma, né? Mas nós vamos aproveitar e já representar os vetores momento linear. P1, P1 da bolinha, P1' da bolinha 2, da bolinha 1 depois da colisão, e o P2', que é o momento linear da bolinha 2 após a colisão. Então, nós só temos o P1, que é o momento linear da bolinha 1 antes da colisão, o P2, que seria o momento linear da bolinha 2 antes da colisão, é zero, porque a bolinha 2 estava em repouso, mas depois da colisão, o momento linear da bolinha 1 passa a ser P1', e o momento linear da bolinha 2 passa a ser P2'. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos decompor o P1' e o P2' no eixo X e no eixo Y, que nós já estamos com ele traçado. Então, decompondo o P1' na direção X, então nós vamos chamar de P1' X, e na direção Y, P1'Y. Então, P1' X e P1'Y são as componentes de P1' após a colisão na direção X e na direção Y. A mesma decomposição nós vamos fazer com o P2'. P2' na direção X e P2' na direção Y. P2' na direção X e P2' na direção Y. Feito essa decomposição, nós agora vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. O que é que nós vamos dizer? Quantidade de movimento do sistema antes da colisão igual a quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Só que nós vamos fazer essa igualdade utilizando primeiro na direção X e depois na direção Y. Então, o P', ou melhor, o PX, o P da bolinha 1 antes da colisão tem que ser igual à soma dos P's da bolinha 1 e 2 depois da colisão na direção X. Então vai ficar assim, ó. P1x, que é o momento linear da bolinha 1 antes da colisão, porque ela tem movimento apenas na direção X, tem que ser igual ao P1'x mais o P2'x. Estou somando os momentos lineares depois da colisão da bolinha 1 e da bolinha 2 na direção X. Estamos somando por quê? Porque o P1'x e o P2'x têm o mesmo sentido. Agora vamos para o eixo Y. O que é que vamos escrever? Que o P1' e Y, ou seja, o momento linear da bolinha 1 antes da colisão na direção Y, tem que ser igual ao momento linear da bolinha 1 depois da colisão na direção Y, mais o momento linear da bolinha 2 depois da colisão na direção Y. Acontece que na direção Y, antes da colisão, não há movimento, porque a bolinha 1 só se move na direção X. Então eu já sei que P1'Y é zero. Momento linear da bolinha 1 na direção Y é zero antes da colisão. Mas depois da colisão, veja que o P1'Y é para baixo e o P2'Y é para cima. Exatamente para que possa ser zero. Para que essa igualdade seja verdadeira, é preciso que, quando eu somar o P'1'Y com o P'2'Y, essa soma tem que dar zero. Porque o P1' é zero, já que a bolinha 1 não apresentava movimento na direção vertical antes da colisão.
Pronto, então agora é só fazermos a igualdade separadamente, né? Vamos pegar o eixo x. P1x igual a P1' mais P2'x. Ora, quanto é o P1'x? O P1'x ele deu, né? O P1'x ele deu. Exatamente. O P1x é 4 ou 6 kg metro por segundo. E o P1'x vale 4 kg metro por segundo. Aí eu calculo o P'2x, que é exatamente o módulo desse vetor. Só fazer a continha, né? Vai dar exatamente 2 kg metro por segundo. Se ele tivesse me dado as massas das bolinhas 1 e 2, eu poderia agora calcular a velocidade da bolinha 2 na direção x. Eu poderia calcular a velocidade da bolinha 2 na direção x. O P'2x é igual a m vezes V'2x. Aí eu calculava a velocidade da bolinha 2 na direção x depois da colisão. Vamos para a direção y. O P'1, ou melhor, o P1y é igual a P'1y mais o P'2y. Só que o ou melhor, o P1y é zero. O P'1y, ele me deu P'1y, menos 3 kg metro por segundo. Menos porque ele está para baixo dela. E P'2y, então eu posso calcular. Então você vê claramente que o P'2y vai ser 3 kg metros por segundo. Observe que nesse item ele me deu os P's. Ao invés de me dar os P's, ele poderia ter me dado as massas das bolinhas e as velocidades. Poderia ter me dado a velocidade V1, poderia ter me dado o ângulo, θ1 e θ2, e com isso eu ia calcular as velocidades das bolinhas 1 e 2 depois da colisão. Ele poderia ter feito isso. Né? Então, tem várias situações. Né? O que é que eu queria com esse exemplo? Que vocês observassem como é que a gente vai fazer a decomposição para que a gente possa montar as equações nas direções x e y, e aí fica fácil de resolver o problema. Ok, moçada? Com isso, concluímos a nossa videoaula do estudo dos momentos e das colisões, momentos lineares das colisões, na esperança de que essa videoaula seja de grande valia para vocês que precisam fazer uma revisão e adquirir o conhecimento teórico necessário para enfrentar, né, para resolver as atividades que nós propusemos. Ok, moçada? Nos encontramos na nossa próxima aula.